Segunda-feira é dia de Psicopapo e nós estamos mais uma vez ao vivo e é um prazer estar com vocês, amigos do Facebook, amigos da rádio. E aqui ao meu lado está o nosso amigo Thiago. E aí, querido? Boa tarde, Pablo. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente pela rádio FJR, a maior rádio online do Brasil, por que não do mundo, não é? É a pretensão, né? Agradecemos a todos que estão acompanhando pela timeline do Facebook do Psicopapo, pelo Instagram e também pela rádio FJR. Agradecimentos? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O pessoal que quer acompanhar a gente aí pode entrar no Psicopapo. Quem está ouvindo pela rádio, entra lá no Psicopapo pelo Facebook. Também do Desenvolvendo Personalidade, também no Facebook. E lembrando também nosso site, né? A gente sempre está falando nosso site ao final. Hoje vamos falar já no início para você ficar bem ligado aí no nosso trabalho. Então é www.desenvolvendopersonalidade.com.br. Lá você vai encontrar um pouco de quem nós somos e o trabalho que nós fazemos. Além também aqui de encontrar informações no site da FJR, da rádio FJR, né? Uma outra coisa também interessante que a gente vai começar a incorporar cada vez mais aqui nos nossos programas é o WhatsApp para você mandar questões, perguntas. Além do Facebook, você também pode mandar as suas perguntas, os seus comentários pelo número 911, né? DDD 11 99427 2179. E o agradecimento que você lembrava, Thiago, é o seguinte: o programa Psicopapo está estourando de audiência, felizmente. A gente recebeu aqui as informações do pessoal que administra essa questão aqui da rádio. A gente está muito contente. E agradecer também a Raíza, né? A Raíza Dias, da nossa assessora de imprensa, jornalista. Obrigado pelo trabalho que está fazendo. Começou recentemente, mas está também já nos ajudando, né? E muito bem. Então, Thiago, meu amigo, qual é a frase para desenvolver a personalidade? Bom, Pablo, primeiramente, essa frase que nós criamos, ela... Produção, tá? O som tá meio baixo aqui. Melhorou? Não ouço o Thiago. Eu também não me escuto. A gente está sem retorno. Aí, melhorou. Melhorou. Agora sim. Maravilha. Essa frase, Pablo, eu tirei muito do contexto das vivências em consultório, em clínica que eu tenho, compartilhando aqui entre nós. Chegamos a um consenso que essa frase é muito interessante, porque ela engloba não só em aspectos clínicos, mas eu percebo muito isso nas relações de convivência que todas as pessoas têm, inclusive em trabalho, relações com amigos, relações com parentes. Então a gente percebe que essa é uma frase muito interessante. Agora, sem mais delongas, então a frase do dia é: por que preciso tanto da aprovação de outras pessoas para ficar bem? Essa é a frase para desenvolver a personalidade de hoje. Esse é o tema que estamos desenvolvendo hoje. Então, se você está nos vendo agora, tiver alguma dúvida, quiser explanar alguma coisa sobre isso, coloca ali embaixo nos comentários do Facebook, manda no WhatsApp 99427 2179. A Tássia aqui da produção está com o WhatsApp aberto aqui, já esperando as suas perguntas. Enquanto isso, a gente vai explanando mais e falando sobre esse assunto. Perfeito, Thiago. Pedindo aqui mais uma vez o amplo dar uma aumentadinha no nosso retorno, ainda está baixo. E aí melhorou. Thiago, em relação aos contextos de relações frágeis, o que você tem a dizer em relação a isso, querido? Pois é, todas as relações têm contextos, meus amigos. Então, é importante a gente lembrar que a maneira... Muitas vezes as pessoas procuram, até mesmo em psicoterapia, que às vezes a pessoa chega numa psicoterapia e fala assim para mim: olha, eu queria que o meu marido fosse diferente comigo. Eu queria que o meu filho fosse diferente. E a realidade é que quem está procurando ajuda é a pessoa que está sentada ali na minha frente. Então, isso eu estou expandindo um pouco para você pensar em relação à sua vida. Quantas vezes você não espera que as pessoas sejam diferentes com você? Então, quantas vezes você não espera que as pessoas façam de uma maneira específica? E quando isso não acontece, você fica frustrado, a sua expectativa ela não é alcançada, e isso gera até um tipo de mudança de humor. Então, essa mudança de humor é específica para você avaliar que talvez as relações estejam frágeis. Se você está dando um empoderamento
para a pessoa que convive contigo de uma tal maneira onde você fique mal pela sua expectativa não ser alcançada, então possivelmente você vive contextos de relações frágeis, fragilizadas. Eu acho que é importante, a gente vai partir desse princípio. Por que as relações elas ficam fragilizadas? Por que você não assume protagonismo? Por que você fica como coadjuvante nas relações? Tudo tem um porquê. As pessoas, elas às vezes acham que as coisas elas acontecem sem autorização dela. Às vezes a gente escuta que a pessoa ela está sendo refém das situações e muitas vezes não é o que se procede. E certamente que a gente não quer, inclusive, a gente em todos os programas, né, a gente não quer dizer que existe um modelo correto, certo de viver, né? Porque todas as vezes que a gente começa a falar sobre alguns temas, pode-se dar a intenção de que a gente está querendo sempre evocar a melhor maneira ou a maneira perfeita de viver, né? Talvez a melhor maneira, uma maneira mais saudável, mas não a perfeita. Não aquela que você vai ficar totalmente isento de erros ou de dificuldades. Não, ao contrário. Todas as vezes que a gente evoca temas como o de hoje, a gente quer trazer a ideia de quanto isso pode prejudicar quando, de fato, vivido de uma maneira mais problemática ou até mais próxima ou beirando a patologia da história, né? Então, todas as vezes que você está numa relação em que você não é você, ou seja, você não está sendo autêntico, você está muito mais buscando agradar outras pessoas, obviamente que aí foge do esperado, talvez do que realmente seria mais interessante, o que seria mais saudável para você. Então é nesse sentido que a gente quer conversar hoje, sobre o porquê que a gente tem tanta necessidade de agradar outras pessoas. E uma coisa interessante, você queria falar, Thiago? Não? Ah, tá. Uma coisa interessante é que nós, já falei sobre isso aqui, o Thiago também, em outras vezes, mas acho que cabe muito bem também nesse contexto. A gente não pode se esquecer que nós somos, desde pequeno, criados para desenvolver independência, de ter relacionamentos com outras pessoas. A gente não vive sem os relacionamentos, isso é básico, né? Realmente a opção por se isolar parece uma opção não muito boa e prazerosa se tratando de relacionamento. Então, por a gente ter essa necessidade de se relacionar, a gente pode correr o risco de buscar apenas agradar as outras pessoas com a ideia de que a gente não pode se isolar, com a ideia de que a gente não pode perder, né, esses contatos, esses relacionamentos. Então a gente vai correndo o risco de cada vez mais buscar a alegria das outras pessoas, a vontade das outras pessoas, que por sua vez, muitas vezes também buscam necessidades próprias. E então esse terceiro, ao qual você está empenhado em viver, ou ao qual você está empenhado a agradar, também se aproveita dessas situações para que você, sem perceber, fique dependente desta. Então é bem importante a gente ficar atento, porque aí entra nesse contexto das relações mais fragilizadas, né, Thiago? Sabe, isso que você falou, Pablo, é importante para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo e acompanhando a gente que não existe uma maneira ideal de você se relacionar. Não existe uma fórmula, né? Não tem uma receita de bolo, faça isso que vai dar certo. O ideal é você avaliar o quanto que as suas relações te fazem bem ou te fazem mal. Se você percebe prejuízos nas suas relações, se você percebe a dificuldade em falar não, né? Se você quer dizer talvez e você fala sim, ou se você quer dizer não e você acaba falando sim, então possivelmente a sua relação está fragilizada. Então isso vem muito, por exemplo, falando em contextos gerais, obviamente, a dependência emocional. Então assim, quando você gera, vamos pegar aí desde a infância, quando você gera relações onde você depende muito do aval da sua mãe, do aval do seu pai, então muitas vezes o cara quer ser, sei lá, quer ser médico e ele acaba sendo engenheiro porque o pai fala para ele que ser engenheiro é melhor, vai dar um futuro melhor para ele. Então veja, vários contextos estão ligados a isso. Então quando você vai desenvolvendo relações de dependência, quando você desde cedo você tem dificuldade de explanar a sua vontade, de falar o que você sente, e veja, eu não estou falando que você
Eu não estou falando em questões extremas. Você não precisa ser o senhor da opinião forte. Mas, assim, contrabalançar. Né? Você também fazer, às vezes, o que as outras pessoas querem, mas também fazer o que você quer. Então, voltando, desde criança, esse tipo de relação ela é permeada. Então, muitas vezes, se você tem uma inabilidade para lidar com isso, você vai se envolvendo com pessoas que acabam sendo dominadoras, seja em relações profissionais, em relações de amizade, em relações amorosas, até o ponto onde você fica sempre como coadjuvante, você fica sempre em segundo lugar, a sua vontade sempre é a vontade que os outros estão colocando. E o que vai acontecendo? Você vai vivendo nessa sombra, né? Eu não sou junguiano, né? Mas a gente pode dizer que a pessoa, nesse sentido, vai vivendo uma sombra psíquica dessas relações. E gera aquele sofrimento emocional. Muitas vezes a pessoa não trabalha isso e ela acaba gerando um humor melancólico, ela acaba entrando em processos ansiosos, até o ponto de não conseguir mais lidar com isso. E aí ela chega até a gente, onde temos um trabalho enorme para fazer. Então eu te pergunto, não é mais interessante, não vale mais a pena você avaliar suas relações hoje? Você avaliar o que está acontecendo hoje, o nível de prazer e o nível de sofrimento que as suas relações te dão? E tratando dessa questão de desenvolvimento, é muito interessante ver essa transição que precisa ocorrer. Porque quando a gente é pequeno, né, o Thiago falava, quando a gente é pequeno, a gente passa por um processo de dependência, de acreditamento das pessoas que são responsáveis por nós, que são os nossos pais, sobretudo. Então é importante que essas pessoas digam para nós, isso pode, isso não pode, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque faz parte do processo. Porque é justamente nesse processo que você vai adquirindo toda a linhagem cultural que a gente precisa como ser humano. Então o que acontece? Sem as relações objetais, né, que é uma linguagem da psicologia, sem essas relações, sem as relações parentais, você não vai ter o acreditamento. Ok, esse é um ponto. Então, se você não passa para outros degraus, se você não sobe degraus, se você não passa para outras etapas que pressupõem cada vez mais autonomia, cada vez mais ciência da sua constituição como pessoa individual, porque até então, quando você recebe as informações, você é alguém junto com outros, né? Você está ali envolvido com outras pessoas, nesse caso, seus pais, nesse sentido de transmissão de informações. Mas você precisa ir ganhando a independência. O que acontece? Acontece que, muitas vezes, você... né, ou a pessoa que está sofrendo desse problema de dependência, de ter que agradar outras pessoas, ela apenas fica baseada neste modelo antigo, que é o tempo todo depender. Então, é alguém que diz alguma coisa para você e você imediatamente tem que responder a essa demanda dita, né, que é muito importante para um determinado momento da vida, indispensável, inclusive não se perde nunca, obviamente que não, mas você precisa alcançar outros níveis. Quando não se alcança esses níveis, você fica buscando agradar outras pessoas. Isso é uma questão tão complicada que é preciso trabalhar de uma maneira detalhada e com muito cuidado. A gente acha que no primeiro momento pessoas que têm esses problemas são coisas simples de se resolver. Agora ouvindo isso daí eu vou resolver. Ótimo, pode até ser que a pessoa passe a desenvolver melhor. Mas realmente são situações que, pelo menos na minha experiência, viu, Thiago? Clínica, né? Na nossa experiência, a gente percebe que são pessoas que têm dificuldade de ir se despendendo destas coisas. Não é tão fácil passar a perceber que está numa relação ou em relações de dependência total e agora buscar essa independência, né? E você sabe, Pablo, que enquanto você estava falando, eu estava pensando, aquelas relações, por exemplo, de onde a pessoa precisa sempre de um retorno, né? Olha, isso tá bom. O que você acha disso? Fulano, o que você acha disso? Isso aqui tá bom? Não, mas olha, às vezes se tornando até desagradável, né? O quanto que essa pessoa ela tá sensível e não quer de maneira nenhuma ser rejeitada, né? Porque assim, essa aprovação, ela vira uma cortina de fumaça para uma pessoa que, olha, inábil para conseguir lidar com uma rejeição. E aí o que preço que ela paga por isso, né? Ou seja, ela tenta, mesmo que na passividade, manter as relações que ela
as relações que ela está promovendo através de um controle que ela está criando ali. Ou seja, eu faço as coisas, eu tenho que sempre perguntar para as pessoas o que ela acha, porque eu estou tentando manter o controle, porque eu sou intolerante à rejeição. Se eu for rejeitado, o que vai acontecer? Então, assim, e aquelas pessoas que, por exemplo, se alguém falar para, olha, isso aqui que você fez eu acho que não está legal, acho que você deveria fazer de uma outra maneira. E a pessoa fica naquele sentimento, naquela angústia, fica naquela coisa e acaba não sendo assertiva, acaba falando coisas usando uma forma emocional de atuar com os conflitos, e ela acaba meio que tomando um choque de realidade que o mundo, ela não consegue condicionar as coisas do jeito dela, e que ela tem que ser apta a lidar quando as coisas não saem do jeito dela, ou quando ela é contrariada de alguma maneira. E isso é muito comum, e às vezes eu fico um pouco preocupado quando vejo muitas pessoas às vezes que a gente convive próximas, pessoas passando por isso, né? Então, às vezes a gente, com a nossa percepção, que claro, pelo que a gente já estudou, ela acaba sendo um pouco mais apurada do que das pessoas do senso comum. A gente tem a vontade de falar, olha, isso que você está fazendo não é legal, mas a gente também não quer romper essa forma, porque até não é nosso papel fazer isso, não é, Pablo? Sem dúvida. Mas eu convido você que passa por isso, você que vive relações dessa maneira, convido você a refletir, né? Meu amigo, minha amiga, dona de casa, você que está no trabalho, você que é estudante, você que é adolescente, você que é adulto, você que é idoso, né? Às vezes a pessoa pensa, tô com 80 anos, o que adianta fazer alguma coisa? Adianta muito. Cada dia novo que você muda uma maneira de pensar, é um dia que você está implementando relações autênticas na sua vida. Eu escuto muito isso, viu, Pablo? Olha, realmente, viu? Realmente, muito bacana essa sua reflexão, Thiago. Incrível mesmo. E, dando esse prosseguimento, uma outra coisa que eu estava refletindo, até coloquei aqui na nossa pauta, é o seguinte. A gente também passa por algumas dificuldades, em função também da pressão social que a gente sofre, né? Até é uma linha aí da sociologia que acaba estudando um pouco disso, que também a psicologia foi agregando nos seus conhecimentos, né? Então tem uma coisa que a sociologia fala, que é a questão do tal fato social, que é algumas pressões sociais que são exercidas sobre as pessoas. De tal maneira, Thiago, e é interessante essa relação com a psicologia, de tal maneira que as relações sociais, com a sua coerção, ela interfere de tal maneira no indivíduo que a personalidade desse indivíduo, a personalidade dessa pessoa, passa a ficar permeada por questões que são externas a ela. Por mais que o externo, o ambiente, como a gente falou até no programa passado, influencia na vida das pessoas, acontece que essa coerção, essa pressão, essa incrível e maciça pressão social acaba influenciando na identidade da pessoa. Então, se ela está fragilizada, né, no sentido assim de ego, né, de ego pessoal, assim, no sentido da psicologia, a gente fala muito dessa loja do ético, ou prejudicada em relação aos seus esquemas e crenças, né, também, que é uma outra linha que a psicologia fala, se está prejudicado nessas ideias todas, nessa constituição pessoal, a partir de conteúdos externos, sem a devida reflexão, sem a devida maturação destas coisas, a gente passa a ser quase que uma outra pessoa. Por isso que a gente sempre tem a impressão de que a gente quer agradar alguém, porque a gente não se descobre como uma pessoa individual, como alguém que também tem algumas informações, como alguém que tem, né, todo mundo, né, não só algumas informações, todo mundo formado, toda uma personalidade que está em desenvolvimento. Então, o que acontece? Você fica, e é assim mesmo que essas pessoas acabam sentindo, né? E quantas vezes a gente também já passou por esses sentimentos, fica pressionado por questões sociais, questões externas a você, ou questões de outras pessoas, de tal forma que você vai esquecendo bem que viver a sua vida e vai viver na da outra pessoa. Nossa, isso que você falou agora vem muito com essa coisa de identidade, né? Porque assim, quando a pessoa ela precisa dessa aprovação contínua dos outros, do meio, é como se ela acaba assumindo uma identidade que não é dela. Ela acaba assumindo uma identidade que é do chefe, que é do amigo, que é do pai, que é da mãe. E onde que fica a autenticidade dela? Aonde que fica o querer dela?
se ela começa a desenvolver pensamentos do tipo, eu não consigo, a minha opinião ou o que eu faço não é bom, se eu falar o que eu realmente penso sem a aprovação de outra pessoa, não vai ser assertivo. Então são pensamentos que eles vêm automaticamente na cabeça da pessoa e ela faz a pessoa gerar sentimentos e comportamentos em detrimento disso. Então é importante a gente pensar que uma crise de identidade vai levar o quê? Vai levar um processo depressivo, vai levar uma ansiedade. Então eu acho que a gente tem que sempre lembrar, a gente tem que sempre pensar pela psicologia que nem a medicina, preventiva, gente. Você não pode esperar as coisas estarem fora do seu controle. Você não pode esperar, nossa, agora eu estou péssimo, agora sim eu tenho que procurar uma ajuda psicológica. Então, assim, se você não está bem, se as suas relações não estão com qualidade, você percebe que não é uma fase, porque a gente tem fase, né? Às vezes você não está... Às vezes você não está se relacionando bem com as pessoas, às vezes é uma fase da sua vida, mas se você percebe que isso perdura, tá ad eterno isso, então, peraí, vamos pensar, vamos ver o que pode ser feito. Mas sabe, Thiago, quantas e quantas vezes eu já perguntei para as pessoas, de algumas pessoas que eu já atendi, do que elas gostam, tentando resgatar essa questão toda que a gente está falando aqui. E não são poucas as vezes que eu ouço a resposta: você sabe que eu nem sei mais do que eu gosto? Nossa, é verdade. Não é verdade? Você provavelmente já ouviu muito isso na sua prática clínica também. Eu nem sei mais do que eu gosto, preciso resgatar isso. E a pessoa sai com toda aquela reflexão e a gente vai trabalhando. Então, de fato, é uma coisa muito importante, né, essa reflexão. Uma coisa que eu marquei até aqui na pauta que eu quero falar, que quando você que provavelmente está ouvindo a gente, se você tem uma questão parecida com essa, assim, de uma maneira generalista, né, se a gente vê uma pessoa que precisa sempre do aval de outras pessoas para fazer aquilo que ela quer fazer, eu fico pensando, ela está sempre esperando uma garantia, né? Quando ela faz isso, ela está angariando um tipo de garantia. Ela quer ter uma garantia de que as coisas vão dar certo, de que ela não vai ser rejeitada, que o pensamento dela é válido. Ela precisa de uma validação. O que você fez beleza, está autorizado. E você fica sempre coadjuvante. O protagonismo, ele vem para cá. Então o ideal... Opa, pergunta? Então o ideal, eu acredito que seja você refletir sobre isso. Nunca vou poder falar uma receita, faça isso que vai dar certo. Cada pessoa é uma pessoa. O que a gente faz é levantar as problemáticas, é ajudar você a refletir, você que está ouvindo a gente, para de repente pensar, será que eu posso fazer algo a respeito? Tudo que falamos é geral para todo mundo, certo? Quem se identifica vai pensar em alguma coisa a respeito disso, mas em específico o que a gente pode fazer para ajudar é individual, é para cada um. Então, assim, é nesse sentido. Tem uma pergunta aqui, Pablo. Manda aí. Acontece de algumas pessoas terem essas crises de identidade por alguma situação vivida na adolescência? Por exemplo, bullying contra a crise de identidade? Tem relação? Totalmente. Totalmente. Não tenha dúvida. Isso influencia aí muito, né? Tem várias coisas que a gente poderia refletir, né? Enfim. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é interessante, né? A gente tem áreas do cérebro que é responsável pela nossa memória afetiva, nossa memória de acontecimentos, memória em relação a pessoas, enfim, a toda a nossa relação, né? O que acontece? O que acontece é que existem situações que, quando não são bem vividas, obviamente que ficam armazenadas. E aquela armazenagem, aquela memória, ela acaba influenciando nas nossas ações de várias maneiras. E uma maneira às vezes você processa de tal forma o que você viveu, que aquele processamento faz com que você utilize-o como bases para outras relações. Como, por exemplo, se alguém diz para você assim, você é uma pessoa burra que não consegue resolver determinado problema. Isso pode ser tão influente em você a longo prazo, a médio prazo e longo prazo, inclusive, né, naquele momento que você está ouvindo, que se você não for trabalhando, você pode ir inconscientemente ou como uma crença, né, Thiago? Uma crença central de que você é uma pessoa que não tem capacidade de desenvolver determinados problemas, que você é aquela burra que foi falar lá atrás. Aí alguém fala assim, que isso, você está viajando. Não é viagem, isso a psicologia explica. Esta é uma questão, este é um problema que trata a psicologia. A psicologia trata justamente desses problemas emocionais. Essas coisas influenciam, sim, pode interferir
completamente nas suas decisões, na maneira como você olha a vida, na maneira como você se olha, portanto, na maneira como você também tem essa ânsia de querer responder às outras pessoas, para querer ser aprovado. Quer dizer, tem muitas relações e, obviamente, como o Thiago falou, é importante avaliar isso de uma maneira muito particular para que a gente possa entender sempre, né, com mais uma pergunta. Tem Perfeito. tempo aí? Tem tempo? Vamos lá. Sempre me vejo com dificuldade em falar não para as pessoas. Acabei de falar disso. Sofro muito com isso, mas me vejo sem saída. Pois é, falar não... Meu amigo que não identificou, que fez essa pergunta aqui pra gente pelo Psicopapo. Não, a dificuldade em falar não, ela tá ligada principalmente a essa inautenticidade, né? Então tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Porque todas as vezes que você fala não, de certa forma você está rejeitando alguma coisa. E essa pessoa que está rejeitando alguma coisa, mais uma pergunta aqui. Quando ela está rejeitando isso, ela, na realidade, está indo contra uma coisa que ela sempre tenta fazer, que é evitar a rejeição. Então, o que eu acho importante, se você está com essa dificuldade de falar não, avalia se o seu histórico é esse, se em todas as situações você tem essa dificuldade. E como eu falei, se isso está te trazendo prejuízo, está te fazendo você ficar ansioso, está trazendo prejuízo nas suas relações, na maneira como você se coloca, você está se percebendo em situações onde você não gostaria, porque uma pessoa que não sabe falar não consegue falar não, ela só fala sim. Então ela se coloca em várias situações onde ela não gostaria de estar. Então é importante você fazer essa avaliação. E por que não pedir um auxílio, né? Se não for profissional, tenta um auxílio, procurar alguém. De alguma maneira você precisa de um auxílio. É claro, eu sempre vou falar para você procurar um auxílio profissional. Ah, psicólogo é caro, não tenho dinheiro. Existem as UBSs, existe também as clínicas escola, né? Todas as faculdades que cedem o curso de psicologia, elas têm psicólogos, estagiários, que são supervisionados por psicólogos, que fazem o atendimento. Então, assim, vá. No próximo programa eu vou trazer alguns endereços para vocês terem aí guardados. Quem precisar de um auxílio, poder procurar um auxílio gratuito nas faculdades, né? Que de cabeça eu sei algumas faz, a Unip, Uninove, FMU, assim, todas têm clínica escola, então é importante, né? De repente o valor não vai ser um agravante aí para você não procurar um auxílio profissional desejável. Perfeito. Olha, aqui o Fabrício Bogre mandou uma informação muito bacana. Fabrício, querido, um abraço para você. Lição do dia, né? Eu acho que como uma sugestão para todos nós, né, em relação a esse tema, né? Fazer diariamente algo que nos agrade de forma pessoal. Isso, de fato, é perfeito. Eu sempre costumo dizer que se você quer diminuir, se você quer enfraquecer um problema ou uma situação como essa, o fato de querer agradar outras pessoas, você tem que fazer isso suplantando as questões ruins. E como se suplanta uma questão ruim vivida? Vivendo outras melhores. Então, se você quer viver uma situação melhor, sem dúvida nenhuma, Fabrício, essa sua lição do dia é incrível. Fazer coisas que sejam agradável de forma individual, de forma pessoal, porque assim você vai suplantar sempre aquela necessidade, né, de buscar agradar outras pessoas. Obrigado pela sua participação, viu, Fabrício? Um beijo, um abraço para você. Acabou nosso horário aí, né? Acabando nosso horário. Fabrício, obrigado pela participação, viu? Um grande abraço. Bom, ficamos por aqui, agradecemos aí a todos. Sugestões, dúvidas, as nossas mídias estão aí à disposição. sempre engasga nisso, desenvolvendopersonalidade.com.br, Facebook também Desenvolvendo Personalidade, Psicopapo, Instagram psico_papo, _ aquele traço baixo, tá? E perfeito. Obrigado, Tarso, obrigado, Juan. E não se esqueça, meus amigos, que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Maravilha. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço.